No dia 9 de maio, teve a segunda reunião da CPI da condição de vulnerabilidade das mulheres na cidade de São Paulo. O tema dessa reunião foi mulheres e mercado de trabalho. Algo muito triste é que, diferentemente da primeira reunião, essa foi muito esvaziada, tanto do público que estava participando para ouvir os depoimentos e acompanhar a CPI, mas também por parte das vereadoras. Infelizmente, nós não tivemos quórum, a gente não vai poder abrir formalmente a reunião. Só foram 4 vereadoras na CPI até os 15 primeiros minutos, que é o momento que a gente pode instaurar a CPI. Por conta disso, a gente não pôde fazer nenhuma votação oficial. E o que se abriu foi uma reunião de trabalho, ou seja, as vereadoras que estavam ali presentes e as convidadas poderiam falar, colocar sugestões, mas a gente não poderia fazer nenhum tipo de deliberação. Isso é uma pena, isso é muito lamentável, porque todas as vereadoras já sabiam há mais de 15 dias que a reunião seria nesse último dia 9, e também porque mostra um descompromisso de boa parte delas com um tema que para todas nós é muito importante, porque trata da vida, da saúde e dos direitos das mulheres. E também é uma pena porque a próxima reunião da CPI vai ser sobre empoderamento feminino, e na prática significa que nenhuma das vereadoras pôde propor nenhum nome para ser convidado para essa próxima reunião, somente os nomes que a presidente indicou já naquele primeiro dia, justamente porque ela sabia os dias em que seriam realizadas todas as reuniões da CPI. As convidadas que participaram dessa reunião foram muito importantes para a gente conseguir ter mais elementos, dados e conteúdo sobre a realidade das mulheres no mercado de trabalho, especificamente aqui no município. Boa parte dos dados que a gente tem acesso nas redes sociais, nos institutos de pesquisa, são dados nacionais, mas elas nos trouxeram algumas pesquisas que elas mesmas desenvolveram sobre a cidade de São Paulo. A primeira delas a fazer a apresentação foi a doutora juíza Patrícia Maeda. Ela é juíza do trabalho e ela trouxe algumas experiências, reflexões que ela tem. 3 em cada 10 trabalhadoras com 16 anos ou mais estão na condição de informalidade, nesse conceito que a gente pensou agora. O que corresponde a 1.300.000 mulheres no mercado de trabalho paulistano. E como se dividem essas trabalhadoras, né? 37% são as chamadas autônomas sem CNPJ, 36% são empregadas de empresas privadas sem carteira assinada e o restante, 27%, são as empregadas domésticas sem carteira assinada. E o que elas têm em comum? Basicamente, o fato de estarem à margem do direito, né, numa exclusão tanto do sistema tributário quanto dos direitos sociais. É que a ideia de que o trabalho da mulher é apenas complementar na renda da família, sendo opcional trabalhar ou não se confirma nas estatísticas, pois dessas 1.300.000 mulheres no trabalho informal paulistano, 41% delas são chefes de família e 25% são chamadas mães solos. Como é a remuneração dessas trabalhadoras no mercado informal? 82% delas recebem, no máximo, 2 salários mínimos, sendo que, desses 82, 46% recebem até um salário mínimo. E apenas 3% recebem mais que 5 salários mínimos. Então, esse mercado se caracteriza por uma baixa renda. E se a gente cruzar isso com o dado de que muitas delas são chefes de família, né, então a gente já tem um claro recorte de classe. E muito interessante é que a abordagem dessa juíza leva em conta sempre os fatores de raça, classe e gênero, que no meu ponto de vista é fundamental para que a gente possa de fato compreender a realidade das mulheres, porque a gente está falando da maioria das mulheres trabalhadoras na cidade, elas têm cara, elas têm cor, elas têm origem, então é muito importante considerar todos esses aspectos em qualquer análise que a gente for desenvolver. A segunda convidada é uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. O nome dela é Lígia Paula Pinto Sica. E ela trouxe também parte das pesquisas que ela tem com relação às mulheres no transporte. E algo que ela frisou, que eu acho que é muito importante, que tem que servir de lição para todas nós vereadoras, militantes e para a nossa CPI, é a importância de escutar as mulheres que constroem o sistema de transporte. E aí eu trouxe iniciativas de sucesso para que a crítica seja feita também de forma construtiva, né? Tanto no ambiente do governo estadual, então campanha contra o assédio, o aumento do número de denúncias que houve no metrô em função dessa campanha, essa iniciativa da SP Trans, conversando com as usuárias,
enfim, tornou o desembarque de mulheres, inclusive cis e trans, e idosos fora do ponto de ônibus entre as 22 e as 5, né, para a proteção dessas pessoas. Isso se deu em função da escuta dessas pessoas. E daí a fala da doutora Patrícia. Quando nós escutamos, nós delimitamos os problemas, delimitando os problemas, conseguimos propor soluções. Por que a escuta, por exemplo, da usuária é importante? Porque nós temos um problema nessa casa e em diversos outros ambientes de poder de baixa representatividade. Principalmente as mulheres nas estruturas de poder, de conselho e de administração. Algo que ela trouxe que para todas nós já era meio previsível, é que as mulheres têm pouquíssima representatividade nesses espaços de poder, de deliberação, de administração da empresa. Vamos olhar, por exemplo, para os espaços de tomada de decisão de transporte. O Fórum Nacional de Secretários mediu na ANP 14% de mulheres. Em termos do Estado de São Paulo, Fórum de Secretários Paulistas, somente 8% de mulheres. Quando nós pensamos no quadro de funcionários estagiários da CET, só 14% de mulheres. O que é pior, chefia de operações da CET, tem 52 homens e 7 mulheres. Então, a gente vê, em função do número, essa voz mitigada. E aí, a voz mitigada leva à eventual descaracterização de uma política pública adequada. O que me preocupa muito os rumos que essa CPI podem tomar. Porque eu acho que, de fato, é muito importante a gente receber especialistas, receber e ouvir autoridades, mas mais do que isso, a CPI ela precisa ser um processo que escute a população, que dialogue diretamente com as mulheres que constroem essa cidade todos os dias, mas que, de maneira geral, não são ouvidas pelo poder público, não são ouvidas pelo poder legislativo. Eu acho que é o nosso papel abrir o espaço da Câmara, ou até mesmo ir até essas mulheres para que a gente possa, de fato, ouvir relatos, extrair dados e compreender a verdadeira realidade das mulheres da cidade. Nas próximas reuniões da CPI, eu vou levar alguns requerimentos e algumas propostas de visita a diferentes locais da cidade para que a gente, de fato, possa ter um trabalho com as mulheres. E eu espero que a gente consiga ser vitorioso nessa batalha, que é conseguir mudar um pouco o formato da CPI, que seja menos de escuta de autoridades e mais de escuta e construção diretamente com a população. A terceira convidada foi a Ângela Cristina, que ela é da Fundação Educacional Inaciana, e ela trouxe muitos dados bem importantes sobre as desigualdades da mulher no mercado de trabalho e uma realidade que todas nós precisamos saber, é que a maioria das mulheres da cidade estão fora do mercado formal. Isso significa que elas não têm acesso à CLT, não têm acesso aos direitos trabalhistas constituídos. Um desbalanceamento e população fora da força de trabalho, que é quem não está empregado e não está procurando emprego, sejam pessoas aposentadas, donas de casa, jovens que estão estudando e não estão procurando trabalho, a maior parte é mulher. Né? De novo, até um salário mínimo e meio, eu tenho 11% dos homens e 23% das mulheres. Né? Então, isso demonstra que os trabalhos que as mulheres executam nessas empresas, ele é realmente menos valorizado. Elas estão em áreas em que elas ganham menos, né? E com muita dificuldade para subir. Se vocês olharem a última faixa de rendimento, que são de mais de 15 salários, a gente tem quase 8% de homens e 4% de mulheres apenas. Uma das perguntas que eu fiz para todas as convidadas de respeito a um problema que a gente vem enfrentando na conjuntura do país, que são a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Primeiro, diz respeito ao momento político que a gente vive no país. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, porque todos os dados que foram apresentados do mercado formal e a tentativa de extrair dados do mercado informal, tendo em vista a maior dificuldade, né, de quantificar, mesmo de consultar essas trabalhadoras, indicam a grande desigualdade que existe entre homens e mulheres. E a minha questão diz respeito a duas reformas que estão sendo implementadas no país, que é a reforma da Previdência e a reforma da Trabalhista, que em todos os debates dos quais a gente participa, observa que o setor mais atingido são as mulheres, principalmente as mulheres negras, as mulheres periféricas, enfim, as que têm mais dificuldades, inclusive, de ascender ao mercado formal.
Enquanto vocês faziam a apresentação de vocês, eu fiquei refletindo, debatendo muito sobre o tema da ascensão nas empresas, que isso é uma realidade muito distante para boa parte das mulheres brasileiras, principalmente as mulheres negras e as mulheres em maior condição de vulnerabilidade econômica, enfim, vulnerabilidade em todos os aspectos possíveis. Então, se vocês não acham que essas duas reformas elas aprofundam as desigualdades e dificultam cada vez mais as condições das mulheres no mercado de trabalho. Respeito ao tema das creches, eu acho que foi apresentado por todas vocês a necessidade de se garantir uma política consequente de creches para que as mulheres possam trabalhar minimamente, seja no mercado formal ou no mercado informal, para que elas tenham o mínimo de liberdade. E na cidade de São Paulo, os dados indicam que mais ou menos 150 mil crianças estão fora das creches. E, enfim, isso independe dos governos, das gestões, das campanhas. Todos eles prometem que vão zerar a fila das creches, mas aí poucos meses de gestão já retrocedem todos eles. O nosso atual prefeito, por exemplo, colocou que ele quer bater a meta de 30% dessas 150 mil vagas, o que é insuficiente. Porém, o governo Haddad fez algo semelhante. Então, sempre recai novamente sobre as mulheres. Bom, gente, é isso. A próxima reunião da CPI da condição de vulnerabilidade das mulheres na cidade de São Paulo vai ser no dia 23 de maio. Você pode acompanhar todas as reuniões da CPI no nosso canal no YouTube e também pode acompanhar mais informações sobre a CPI e muitas outras coisas do mandato aqui na nossa página. Valeu, tchau, tchau.